Aleluia, glória a Deus, Deus maravilhoso, Deus digno. Fico feliz, né? Criança, apresentando ao Senhor, família. Família é um conceito principal. Família é algo que fala forte nos nossos corações. Porque nossa maior riqueza é nossa família. É nossa casa, nossos filhos, nossas esposas, esposos. É algo forte. E é onde Deus, Ele transforma, Ele muda, porque começa na nossa casa. E eu posso dizer a meus filhos, a minha esposa, que eu amo vocês. Vocês são rocha na minha vida, que me fortalece, que me ajuda, que está sempre do meu lado. Que isso é muito importante em uma família. Amém? Glória a Deus. E também vamos falar hoje sobre o silêncio de Deus. Algo forte, algo poderoso é o silêncio de Deus. Porque no silêncio de Deus, Ele transforma. O silêncio de Deus, Ele cura. O silêncio de Deus, Ele molda nossos corações. Porque quantas vezes nós já buscamos aqui ao Senhor, já oramos ao Senhor, pedimos ao Senhor, e muitas vezes a gente não vê acontecer. O porquê? É algo que Deus, Ele começa a moldar nossas vidas. Eu lembro quando o pastor estava louvando, distante essas duas músicas, tirou lá do fundo do baú, na época que a igreja, pastor, é lá no fundo da Hábito, naquela vez que eu fiquei 3 dias em jejum lá, para buscar de Deus, para ficar no silêncio, eu e Deus. E foi 3 noites. Na primeira noite, eu comecei sonhando, fui deitar e comecei sonhando, comendo. E eu comecei a questionar: Senhor, estou aqui para te buscar. E acordei agoniado. A segunda noite foi pior ainda. Mas no terceiro dia veio o refrigério no meu coração, no meu corpo. É onde Deus começou a falar no meu coração. Eu comecei a ler a palavra, mastiguei a palavra que eu li, se não me engano, no Novo Testamento todo, nesses 3 dias que eu fiquei, eu e o Senhor face a face. Que eu coloquei aquele dia especial para que eu venha estar com o nosso Deus. Amém, igreja? E nós vamos falar sobre o silêncio de Deus. O que posso aprender em meio ao silêncio de Deus? O que pode significar o silêncio de Deus? Quantas vezes a gente vem buscando a nosso Deus, orando a nosso Senhor, buscando, pedindo, e a gente tem horas que a gente olha e não vê acontecer. Mas vamos abrir em Salmos, capítulo 13, versículo 1 ao 6. Salmos 13, 1 ao 6. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E assim fala o salmista: até quando, Senhor? Para sempre te esquecerá de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde-me. Senhor, meu Deus, ilumina os meus olhos, do contrário, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão: eu venci, e os meus adversários festejarão ao meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor, o meu coração exalta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que tem feito. Veja que o salmista fala aqui 4 vezes: até quando, Senhor? Até quando o Senhor vai ouvir a minha oração? Até quando o Senhor vai tirar a aflição que está dentro de mim? Até quando, Senhor, eu posso ouvir a tua voz? Até quando? Quantas vezes nós mesmos, eu, você, oramos ao Senhor e perguntamos a Deus: até quando, Senhor?
Eu não aguento mais essa aflição. O salmista aqui estava agoniado, estava triste, estava clamando ao Senhor. É como ele não suportava mais o que estava passando. E quantas vezes a gente em casa, orando ao Senhor, à noite, dia, madrugada, e pergunta ao Senhor: Senhor, por que o Senhor não está ouvindo a minha oração? Senhor, por que o Senhor não está ouvindo a minha voz? Senhor, eu preciso, Senhor, que o Senhor faça algo na minha vida. Eu preciso que o Senhor faça algo dentro de mim, dentro da minha família, dentro da minha casa. A pergunta que eu faço é: que tipo de relação estamos vivendo com Deus? Qual tipo de relação? Porque Deus, Ele quer transformar, Ele quer moldar as nossas vidas, quando nós temos aquele relacionamento com o Senhor. Domingo passado eu falei sobre um ponto sobre relacionamento. Este ano nós estamos na igreja vivendo um ano de relacionamento. Porque é nesse relacionamento, nessa intimidade com Deus, que Deus Ele vai começar a ouvir o teu clamor, a tua oração. Porque relacionamento é algo que fala bem forte em nossos corações. Deus é amor. Repita todos: Deus é amor. Mais uma vez, Deus é amor. Deus, Ele ama a sua vida. Deus, Ele tem um melhor desejo para você e para mim. Deus, Ele tem o melhor para dar a mim e a você. Mas algo só vai acontecer extraordinário na sua vida quando você começar a ter uma intimidade com Ele. E muitas vezes, quando você pede ao Senhor e você vê só o silêncio, saiba que Deus está trabalhando dentro de você. Saiba que Deus está transformando, moldando a sua vida. Eu vou falar 3 pontos aqui. Primeiro ponto: o que você quer fazer está incorreto, errado diante de Deus. Então, muitas vezes, o que você quer fazer está incorreto, errado diante de Deus. Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 3, diz: quando pedem e não recebem, pois pede por motivo errados, para gastar em seus prazeres. Talvez é o que você está pedindo, coisas incorretas. Como é que eu posso dizer assim: Senhor, eu quero estar, Senhor, eu quero alguma coisa de Deus, mas Deus vê que aquilo não é bom para mim. Mas mesmo eu insisto a Deus, eu quero insistir ao Senhor. Então eu estou fazendo uma oração incorreta diante de Deus. Deus, Ele quer o melhor para mim e para você. Deus quer dar o melhor para você aqui nessa terra. Mas o que nós temos que aprender é pedir correto. É fazer a oração correta. É fazer aquilo que é vontade de Deus na minha vida e na sua vida. Porque muitas vezes eu desejo algo no meu coração, conquistar alguma coisa, que Deus vê que ainda não é tempo, que ainda não é a hora, mas eu quero. Muitas vezes comigo mesmo aconteceu isso. Eu queria pular as barreiras para poder conquistar logo o que eu queria, mas pela minha vontade, pelo meu querer, eu orava a Deus, buscava a Deus, e eu queria buscar com minhas forças, e dava tudo errado.
dava tudo errado. Porque eu não tinha essa paciência. Eu estava querendo atropelar a vontade de Deus. Eu estava querendo passar por cima daquilo que Deus tem o melhor para mim. E quantas vezes eu e você já fizemos isso? Quantas vezes? Quantas vezes? E quando você vê, começa a chorar porque deu tudo errado. Saiba que Deus tem o melhor para você. Muitas coisas o que impede de Deus te dar, abençoar, pode ser egoístas, interesses pessoais, paixão carnais, teimosia, caprichos, uma falta de religiosidade, cobiça, orgulho, presunção e prepotência. Tantas coisas que impedem de você receber as bênçãos de Deus. O orgulho é algo que fala muito nos nossos corações. O pastor até ontem falou sobre isso, numa reunião. É algo que a gente tem que ter cuidado dentro de nós, nossos corações. Porque muitas vezes eu quero ser o melhor, eu me acho melhor, sou o melhor pregador, sou o melhor aluno na escola, sou o melhor funcionário, eu quero sempre ser o melhor. E isso vai criar um orgulho dentro de mim. E muitas vezes eu quero clamar ao Senhor para que Deus venha fazer milagres, grandeza na minha vida, mas Deus está vendo que dentro do meu coração tem algo pesando chamado orgulho. O que é que Deus vai fazer com esse orgulho? Ele vai trabalhar na sua vida. E você pode clamar, gritar ao Senhor: Senhor, ouça a minha oração. Senhor, estou aqui clamando ao Senhor. Até quando, Senhor, o Senhor vai escutar o meu clamor? E você somente vê o silêncio. Somente o silêncio de Deus. Porque Deus está trabalhando nesse orgulho. Deus está quebrando esse orgulho. Deus está tirando de você essa presunção, egoísmo, paixões carnais. Porque é muito fácil estar adorando, buscando a Deus em todos os caminhos, e meu coração está nesse mundo. Eu busco a Deus, amo a Deus, mas o meu coração está no mundo, fazendo a vontade da carne, fazendo o meu querer, o meu ego, o meu eu. E mesmo assim eu quero ouvir a voz de Deus. Deus, Ele sonda seu coração, Ele sonda meu coração. Deus, Ele vai trabalhar no seu coração para que Ele venha moldar, para na hora certa Ele te abençoar. Segundo ponto, não é o tempo certo de você fazer o que quer fazer. Não há. Lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 ao 11 diante, fala: para tudo há uma ocasião de tempo. Tempo para plantar, tempo para colher, tempo para curar. Há tempo para todas as coisas. Há tempo para tudo. Há tempo para tudo. E por que a gente quer sempre correr, buscar antes que Deus Ele venha abençoar, e a gente quer buscar antes essas coisas? Por que a gente não aprende a esperar a bondade e o tempo de Deus? Há tempo para tudo.
Nós temos que buscar, ó Deus, a orar ao Senhor e dizer: Senhor, me ensina a esperar do Senhor. Assim como fala a tua palavra em Eclesiastes, Senhor, há tempo para tudo. Há tempo para buscar o Senhor, há tempo para estar na tua presença, há tempo, Senhor, para que o Senhor venha curar a minha vida, há tempo, Senhor, para que o Senhor venha restaurar a minha casa, há tempo, Senhor, para restaurar meu filho, há tempo, Senhor, para que você venha, Senhor, mudar meu emprego, meu trabalho, a minha vida. Porque o Senhor está curando, está curando, está curando, está curando o meu coração, o seu coração. Deixe que o Espírito Santo fale a teu coração esta noite, igreja. Deixe que o Espírito Santo ele toque profundamente de você. Deixe que a unção de Deus ele transborde dentro da sua vida, para que você venha aprender a esperar no Senhor todas as coisas de bom para você. Aleluia. Porque quando a gente começa a buscar coisas que não é o tempo do Senhor, as consequências acontecem. As consequências acontecem. Quando eu botei minha primeira loja, o comércio que eu tinha, foi até de bijuteria, há muitos anos atrás, eu não soube esperar o tempo certo. E fui para uma feira fazer uma venda, e nessa feira arrecadei bastante, vendi bastante, em 2 feiras que eu fiz. E disso aí eu peguei toda a arrecadação que eu tinha, eu disse: Senhor, eu vou comprar minha motinha. Na época era mobilete. E peguei esse dinheiro, comprei a mobilete achando que era o tempo certo, achando que tudo ia dar certo, porque eu estava confiando em mim mesmo. E digo: Senhor, obrigado, Senhor, por me dar essa mobilete. Comprei, foi festa, foi alegria. Com 3 dias comprei, bateu o motor da bichinha. Gastei mais dinheiro, o que não tinha mais, e devendo fornecedor. Comecei a murmurar, a reclamar. Senhor, foi o que eu fiz de errado? O que foi que eu fiz de errado? Perdi tudo que eu tinha, e meu pai teve que pagar a minha dívida. Por quê? Porque não esperei o tempo certo. Se eu tivesse esperado o tempo certo, tudo daria certo, porque a mão de Deus estava em tudo que eu estava fazendo. Mas eu quis fazer o meu tempo, o meu querer, o meu eu. Então nós temos que ter cuidado no que vai fazer. Tem que ter bastante cuidado, orar, perguntar a Deus: Senhor, seja feita a tua vontade. Senhor, que o Senhor venha, meu Pai, confortar meu coração, para que eu venha esperar no Senhor, para que venha o tempo do Senhor sobre o meu negócio, sobre a minha empresa, sobre a minha casa. Mesmo adolescente, jovens que está querendo namorar, ore a Deus. Ore a Deus para que Deus venha dar o tempo, venha dar o varão, a varoa certa para você. Deixe que o tempo do Senhor estabeleça sobre a sua vida, que eu te garanto que Deus ele vai transbordar algo extraordinário sobre a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Terceiro, Deus está testando a sua fé. Lá em Salmos capítulo 13, versículos 5 ao 6 diz: eu porém confio em teu amor, o meu coração exalta em tua salvação, quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Você vê que o terceiro ponto fala os Salmos, que é os Salmos que a gente leu, 13, o mesmo salmista. Você vê que ele está falando aqui antes: até quando, Senhor?
Mas logo no versículo abaixo, ele diz, começa a buscar o Senhor, dizendo que a Deus. O versículo 5 e 6: eu, porém, confio em teu nome, em teu amor. O meu coração exalta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Então você vê mesmo que o salmista estava lá angustiado, mas ele colocou a sua fé, a sua confiança num Deus todo-poderoso, num Deus altíssimo. A nossa confiança tem que estar nele. A minha confiança tem que estar no Senhor Deus Todo-Poderoso. Porque mesmo que eu não consiga enxergar, que eu não consigo ver a vitória, mas eu tenho que confiar no Deus invisível, no Deus poderoso. Porque é nessa confiança que Deus, Ele vai moldar, Ele vai fazer algo poderoso na sua vida, amado. Você não pode confiar nas suas forças, em você mesmo. Você tem que confiar no Deus Todo-Poderoso, no Deus que criou os céus e a terra, que te formou do pó da terra. Porque Deus se alegra. Deus se alegra quando a gente exalta, quando a gente louva ao Senhor, quando a gente clama ao Senhor. Quando nós estamos lá buscando, clamando a Deus de todo o coração, deixando o Espírito Santo falar nossas vidas. Porque a alegria de um pai é quando o filho vem até ele, abraça, diz: papai, eu te amo. Papai, eu quero estar do teu lado. Papai, pega na minha mão. Você imagine você levantando a sua voz, clamando a Deus: Pai, eu te amo, eu exalto o teu nome, engrandeço o teu nome, porque tu és santo, digno de glória, de honra e de louvor, exaltando ao nome dEle, clamando ao nome dEle. É isso que o Senhor quer, que nós clamamos e louvamos a Ele, porque Ele mesmo diz que tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, adora ao Senhor, clame ao Senhor, se derrame diante ao Senhor. Mesmo que o mundo diz que não tem mais jeito, não tem mais solução, mas faça aqui como o salmista fez. Comece a levantar, exaltar incenso de louvores e adoração diante do altar do Senhor. Porque nessa adoração, Deus, Ele começa a agir ao seu favor. Até quando vamos conseguir manter a esperança e a fé em Deus, mesmo sem ter resposta clara? Até quando? Até quando? Porque muitos hoje, quando começam a buscar a Deus, não vê a voz do Senhor, não consegue ouvir resposta de Deus, começa a se afastar de Deus, começa a querer culpar a Deus. Até quando? Aonde está seu coração? Aonde está teu coração? Teu coração tem que estar na rocha do Senhor. Teu coração tem que estar buscando ao Senhor. Aleluia. Confiando nele, esperando nele, mesmo que a resposta não vem ainda. Mesmo que você está vendo que a resposta já não chegou, mas você tem que continuar confiando nele. Confiando num Deus Todo-Poderoso. Temos que ter essa confiança nesse Deus vivo. Porque as coisas só acontecem quando você realmente tem essa busca de Deus. Porque todos os domingos aqui,
há uma palavra abençoada, palavra que edifica seu coração, palavra que traz bastante semente, para que venha bastante fruto na sua vida. Mas quantas vezes os pastores pregam aqui, falam de Deus, falam do amor de Deus, falam da promessa de Deus, e muitas vezes nós mesmos não conseguimos ouvir. Quando vem um problema, a primeira coisa é corre, se afasta, se afasta, se afasta, começa a falar mal, porque perdeu a fé, porque perdeu a essência. Eu quero contar um testemunho, mas eu vou chamar aqui Abraham Lincoln. Eu ia falar, mas eu quero que ele venha aqui. Eu quero que ele venha testemunhar. Que ele venha falar aqui no coração dele, que Deus falou no coração dele. Nesse silêncio de Deus. Shalom, igreja. É muito bom quando ele te chama assim, tudo bem programado, né? Amém. Não, brincadeira. Brincadeira, ele me chamou. Mas olhe para o irmão que está do seu lado e pergunte: você ouve ao Senhor? E eu posso dizer o seguinte: muitas vezes você não ouve porque você não está disposto a ouvir. Há 3 anos atrás o Senhor me fez um convite. No início do meu ensino médio, o Senhor me convidou para participar de um intensivo chamado Intensivo Fascinação. E é na casa de oração lá em Florianópolis. E aí eu falei: ok, Senhor, vamos nós. E aí eu só precisava de 3 coisas para você entrar. E eu não tinha nem as 3 coisas. E eu falei: Senhor, como é que eu consigo as 3 coisas? Não fui respondido. Mas nesses 3 anos o Senhor... Quando eu olho para trás, eu vejo o quão o Senhor supriu as necessidades. Porque Ele operou 3 milagres até que isso acontecesse. O primeiro milagre foi ter feito minha mãe deixar. Porque você sabe que o filho, quase 3 mil quilômetros de distância de você, não é brincadeira não. E eu, como ia saber contar para ela que eu queria viajar, e ela não sabia nem o que era, e eu também não sabia nem explicar. Eu falei: mãe, eu vou passar 5 meses longe da senhora. E ela: como é? Eu falei: oh meu Deus, e agora, Jesus? E nada. Mas tá bom. Fui orar e eu confiei na palavra do Senhor, porque Ele disse: vá. E nesse simples vá, eu me apeguei. Quantas vezes você espera que um anjo caia na sua frente e fale: você vai para tal lugar, você vai falar para tal CPF? Não é mais ou menos assim? Às vezes você espera que um querubim venha. Se João caiu de costas, meu amigo, eu caía morto. Sem brincadeira. Aquilo que o Senhor te chama, aquilo que o Senhor fala através de você, esteja disposto a ouvir. Confie, se apegue nisso. E aí eu falei: Senhor, você não está falando, mas vamos lá. E aí, o primeiro milagre foi minha mãe deixar. Depois de 2 meses que eu disse a ela, que eu apresentei o que era, ela falou: tá certo, como é que a gente vai fazer para você ir? Aí eu arregalei os olhos assim, eu falei: hã? Ela: sim, você não vai? Eu falei: hã? Sim. Aí eu: obrigado, Senhor, aleluia. Meu pai já tinha aceitado, meu pai já estava todo animado, minha irmã também toda animada. Só que aí vem o segundo problema, o dinheiro. E eu falei: meu Deus, como é que eu vou arranjar esse valor? E para ser rápido, por incrível que pareça, nesses 3 anos dessa caminhada, o Senhor proveu financeiramente. Por meio de ofertas, por meio de trabalho, às vezes trabalhando direto. Às vezes eu pegava de 8 e ficava até as 7h30, 8 horas da noite na loja. Eu fechava a loja e ficava ali limpando, fazendo as coisas. E era de segunda a segunda. Mas o Senhor nunca deixou faltar. E o terceiro, que foi o meu emocional.
a minha maturidade. Porque você acha que é fácil ficar 3 anos esperando? Porque eu não sabia de fato que eu ia, se eu iria. Porque dentro de mim, na minha cabeça, eu tinha muitas dúvidas. Porque existiam entrevistas para fazer, porque existia a aprovação para ter ainda, e eu não tinha isso. E qualquer pessoa que chegava para mim e falava, você vai para onde? Eu vou para tal lugar, vou fazer isso e isso. E minha mãe chegava de noite e falava, você falou para fulano que você vai? Você não sabe se você vai. Aí eu falando, mas eu vou. Tenha fé, eu estou falando que eu vou. Aí meu pai falava, tenha fé, ele vai. E aí depois de orações incessantes, recebi a mensagem, você foi aprovado. Nos vemos em Florianópolis. E sabe, gente, uma palavra e um processo. Foram 3 anos apegado a essa palavra. E quantas vezes vocês não estão dispostos a se apegar, a ouvir o que o Senhor tem a falar a vocês e se apegar a isso? Será que a sua ansiedade é maior? Será que o seu medo é maior que isso? E glória a Deus, daqui a 22 dias estarei indo. Será um momento de sala de oração, será um momento intensivo, intencional. E eu oro e agradeço a Deus também pela vida da minha família. Meu pai, como falou, a primeira coisa que ele falou quando ele subiu aqui, meus filhos, eu te amo. E a coisa que você tem que mais valorizar, meu pai, eu te amo. Minha mãe, eu te amo. Te amo, Sara. Muitas vezes vocês têm medo de ficar apegado àquilo, mas hoje em dia eu vejo qual a confiança que o Senhor depositou na vida deles. Porque deixar um filho de 18 anos hoje em dia sair para fora, e sair para fora não tem como sair para dentro, né, Abraão? Mas ir para fora, e não ir só de cidade, ir para outro estado, e muito longe da sua família, para aquilo que o Senhor está chamando, é muito complicado. É muito complicado. Mas você vê que até nisso o Senhor toca. Até no básico, até na sua necessidade o Senhor toca. E você, às vezes, nem observa, porque você está enxergando uma palavra. Você quer que Ele fale, mas você às vezes não observa o que Ele faz. Nesses 3 anos, eu estava deitado na cama e falei, Senhor Jesus, faltam 3 semanas. Que aí, depois de 3 anos, o Senhor fala comigo, revise o que eu fiz por você. Minha maturidade, o financeiro, minha família. Veja o quanto o Senhor é bom. E Ele não precisa falar uma. Se apegue a essa palavra. Se apegue àquilo que Ele tem para você. Amém, irmãos? Aleluia. Aleluia. Amém, igreja? Aleluia. É maravilhoso esperar no Senhor. Quando você espera em Deus, Deus opera milagres e grandezas na sua vida. Assim como está operando na vida do meu filho, na minha filha, na minha esposa, na minha vida. Porque nós temos que esperar nesse Deus vivo, nesse Deus poderoso. Aleluia. Porque o amor que nós temos que buscar ao Senhor é onde vai fazer algo diferente, como é que fala aqui. Primeiro amor é aquele primeiro contato de intimidade com o Pai, relacionamento com Ele, paixão. Então quando nós temos essa intimidade, esse amor, esse relacionamento com Deus, porque relacionamento é você andar junto, é o que Deus quer. Esse relacionamento que Abraão tem com o Pai, com Deus,
Porque quando você tem relacionamento, você tem intimidade. E quando você tem intimidade, você começa a conversar com Ele, com Deus vivo, com Deus poderoso. E quando você começa a falar com Ele, Ele começa a falar com você. Filho, vá por aqui. Filho, ainda não é o momento de você comprar aquele carro. Filho, ainda não é o momento de você abrir aquela loja. Espere mais um pouco. Por quê? Porque você está tendo intimidade com Deus. Você está tendo um relacionamento com Deus. Se você, pastor, eu não consigo mais buscar a Deus, pastor, não consigo mais estar próximo a Deus, à igreja. Mas por quê? Porque Deus está falando, chamando para que você volte ao primeiro amor. Aquele primeiro amor, quando você conheceu, quando você ouviu a voz de Deus, quando você levantou sua mão, quando você clamou, abraçou o Senhor, quando você estava no altar chorando, clamando a dele. É esse primeiro amor que nós temos que sempre buscar a Deus. Porque na intimidade Deus fala com você. Na intimidade você confia, você vai saber esperar no Senhor a vontade dEle. Você vê Jó, capítulo 1 de Jó diz que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus, e se desviasse do mal. Vocês conhecem a história de Jó? Jó passou por situações, perdeu tudo que tinha, finanças, filhos, as ovelhas que ele tinha, tudo que ele tinha ele perdeu. Mas você não ouviu Jó murmurar. A palavra de Deus fala que não viu Jó reclamar. Os amigos de Jó começaram até a falar, murmurar. A própria mulher de Jó chegou para ele e disse: Jó, amaldiçoe Deus e morra. Mas Jó, ele tinha um coração íntegro, um coração puro, um coração apaixonado, porque por mais que ele não estava conseguindo ouvir a voz de Deus, mas ele tinha uma plena confiança no Deus que ele estava servindo, porque Jó tinha um relacionamento com o Senhor. Jó tinha essa intimidade de andar com Deus, de estar ao lado dEle. Esteja essa intimidade com o Senhor. Esteja essa intimidade com Deus. Busque esse primeiro amor. Comece no seu quarto, chega a sair do culto, vá para casa, comece a buscar a Deus. Senhor, eu quero ter essa intimidade, eu quero ter esse amor com o Senhor, que é o que eu preciso. A primeira coisa que tem que fazer é se afastar daquilo que está lhe prendendo, daquilo que está lhe puxando para fazer coisas erradas. Se estou pecando, errando em pecado, alguma coisa está fazendo eu pecar, tropeçar, a primeira coisa que eu tenho que fazer é perguntar: Senhor, aonde eu estou errando, que o Senhor me mostre para que eu venha sair desse erro. Senhor, o que é que eu estou deixando de fazer para o Senhor, que eu não estou fazendo? Começa a perguntar ao Senhor, orar a Deus, que Deus ele vai te mostrar. Deus vai te mostrar onde você está lá errando. Aquilo que está te impedindo de você estar com relacionamento com o Senhor. Aquilo que está te prendendo de ter totalmente uma liberdade de amar, de estar diante de Deus. Porque nós não podemos fazer a vontade desse mundo.
Satanás, ele não quer que você venha ter esse conhecimento, esse relacionamento com o Senhor. O que ele quer é que você se afaste, é que seja um crente morno, é que seja aquele crente que está na igreja, mas está pensando nesse momento nas coisas do mundo, na vontade do mundo. O que é que está impedindo de você ter essa intimidade com o Senhor? O que é que está lhe prendendo? O que é que está lhe prendendo? Porque Deus sabe onde está o seu coração. Deus sabe aonde está o seu coração. Ele sonda o teu coração. Tem um pastor que contou uma história, o pastor Tiago, que ele disse que sentiu de Deus de ter uma intimidade profunda com o Senhor. E nisso ele tinha 3 amigos íntimos, 3 amigos que ele conversava todos os dias, 3 amigos que ele estava ali do lado todos os dias de mão dada. E ele decidiu ficar em silêncio, porque ele queria que Deus falasse o coração dele, que ele queria ter uma intimidade com o Senhor. E ele respondia a esses amigos somente o necessário, coisas básicas. E por coisa que aconteceu com esses 3 amigos, passaram-se 2, 3, 4 dias e ele no silêncio. O primeiro amigo começou a perguntar às pessoas: o que aconteceu com o Tiago? Ele está diferente, ele mudou. O que aconteceu com o Tiago? Perguntava a um, perguntava a outro, mas nunca chegou a perguntar a ele o que estava acontecendo. Ele ficava em cima do muro. O segundo amigo começou a reclamar, a murmurar, a falar mal de Tiago. Era meu amigo, mas agora está afastado. Era meu amigo, agora está lá, se achando que é o tal, se achando que é o melhor, se achando que é o gostoso, se achando que é isso, que é aquilo. Começou a falar mal dele. O terceiro amigo pegou o telefone, todos os dias ligava para ele: Tiago, o que está acontecendo? Tiago, está precisando de alguma coisa? Tiago, eu estou aqui do teu lado, eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para estar do seu lado, para te fortalecer. O que é que você precisa? O que é que você precisa? Por incrível que pareça, 3 amigos íntimos, pessoas que ele confiava, que estavam do lado dele, 3 amigos com 3 caminhos diferentes. O primeiro ficou em cima do muro, o segundo começou a falar mal, o terceiro abraçou ele, foi lá ajudá-lo, perguntar o que está precisando. E muitas vezes o silêncio de Deus na sua vida é como esse caso. Deus fica em silêncio para esperar a sua atitude com Ele. Deus fica em silêncio para esperar a tua atitude com Ele. Por isso que tem muitos crentes, quando vê que Deus não faz a obra, quando Deus não vê que não faz o que Ele quer, a primeira coisa que ele faz é reclamar, é murmurar. Como é que eu quero que venha o poder de Deus sobre a minha vida? Como é que eu quero? Lembre-se que Deus sonda o teu coração, amado. Lembre-se que Deus tem um projeto maravilhoso na sua vida. Mas o que nós temos que aprender é esperar no Senhor. É esperar no Senhor. É esperar no Senhor. Deixe que o Espírito Santo fale a teu coração. Deixe que o Espírito Santo ele fale a teu coração esta noite.
Se algo está te prendendo de ouvir a voz de Deus, comece a perguntar a Ele o que está impedindo de ouvir essa voz maravilhosa. O que está te prendendo de ouvir essa voz maravilhosa? Porque muitas vezes a gente só vai ao Pai quando a gente quer pedir algo e esquece de adorar. Como é você que é pai se sentiria se seu filho todo dia vinha só visitar você na sua casa para pedir algo? Como é que você se sentiria, pai? Como é que você se sentiria na sua vida? Nós temos que buscar ao Senhor. Se nós queremos um milagre, temos que parar de plantar lixo nas nossas vidas. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Deus está com saudade. Deus está com saudade quando você o buscava. Porque Deus sempre chama. Deixe que o Espírito Santo Ele fale ao teu coração esta noite. Deixe que o Espírito Santo Ele inunda a tua vida essa noite. Porque Deus Ele tem esse projeto na sua vida. Deus está com saudade de você. Deus está com muita saudade de você. Amém, igreja? Vamos ficar de pé. Aleluia. Aleluia. Aleluia.